Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Milagres de Jesus. Nós estamos estudando os milagres de cura e libertação realizados pelo Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar o oitavo milagre, que tem como título Jesus cura um servo do centurião romano. Introdução do nosso estudo. A verdadeira fé não é crer na cura, mas crer que o Deus que cura tem poder para curar qualquer enfermidade. Neste estudo da série Milagres de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais da cura do servo de um centurião romano. Narrativa do texto bíblico. Nós vamos utilizar como texto base o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, do versículo de número 1 até o versículo de número 10. E nós vamos, então, iniciando esta narrativa deste texto base, dizer que os anciãos de Israel, eles vão ao encontro de Jesus, como o primeiro passo introdutório desta narrativa. Jesus, após proferir o sermão do monte, ele entra na cidade de Cafarnaum. E um centurião romano, que estava com um servo muito doente, à beira da morte, tendo ouvido falar de Jesus, enviou até ele alguns dos anciãos para pedir-lhe que curasse o seu servo. Vamos fazer esta leitura em Lucas capítulo 7, versículos 1 ao 3, que diz: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Os anciãos, então, apresentam a Jesus a demanda deste centurião, dizendo que o centurião amava a nação de Israel e que até mesmo construiu a sinagoga em Cafarnaum. Lucas, capítulo 7, versículos 4 ao 5, diz: Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele, o centurião, é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. O centurião, então, envia os seus amigos também ao encontro de Jesus. Jesus, então, ouvindo os anciãos, foi a caminho da casa do centurião romano. Porém, o centurião já houvera enviado alguns amigos para dizer a Jesus que ele mesmo, ou seja, o centurião, não era digno de que o Senhor entrasse na casa dele, e até mesmo não era digno para se encontrar com Jesus, mas suplicou ao Senhor para apenas enviar uma palavra de cura para o seu servo ser, então, curado. Lucas capítulo 7, versículos 6 ao 7, diz assim: Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma
palavra e o meu rapaz será curado. O centurião, ele disse isto porque acreditava que, guardadas as devidas proporções, como o centurião tinha autoridade para ordenar aos seus soldados e servos o ir e vir, e o realizar, fazer e não fazer, confiando no poder e na autoridade do Senhor Jesus, esta autoridade divina, o centurião, então, tinha a certeza absoluta que apenas uma palavra da cura proferida pelo Senhor Jesus, apenas uma palavra proferida de cura do Senhor Jesus, curaria imediatamente o seu servo. No versículo 8 de Lucas, capítulo 7, diz: porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tendo soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Então, ele confia que apenas a palavra do Senhor Jesus curaria o seu servo. Jesus, então, a partir desta conversa com o centurião, vamos dizer assim, desta palavra dada pelo centurião, ele se admira. Jesus muito se admirou das palavras ditas pelo centurião. E então falou: afirmo-nos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, quando todos voltaram para casa, encontraram o servo centurião curado, em perfeito estado de saúde. No versículo 9 e 10 diz: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para a sua casa, ou para casa, os que foram enviados, encontraram curado o servo. Aí está o grande milagre que Jesus realizou, curando o servo do centurião romano. Que ensinamentos, então, nós podemos retirar dentro de uma contextualização da cura do servo do centurião romano? É o que nós vamos ver a partir de agora, no item 2 da lição. E o primeiro ensinamento é sobre a grande fé do centurião romano. Não há dúvida disso. O centurião romano não conhecia pessoalmente a Jesus, mas apenas ouvira falar a respeito do Senhor, quanto ao seu poder e autoridade divinas, reconhecendo-o então como o Salvador, o Messias, o Filho de Deus prometido nas Escrituras. E por isso não se achava digno, na condição de pecador, de estar na presença do Senhor. Jesus, ainda que não tivesse estado pessoalmente com o oficial romano, viu ainda, ou viu no coração do centurião a sinceridade, uma fé inigualável em Israel. Por quê? Porque o centurião creu que o seu servo seria curado apenas pela palavra de cura proferida pelo Senhor Jesus. E Jesus, então, fala dessa grande fé. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor:
Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Ainda em Lucas capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Olha aí a condição de pecador, né? E agora vamos ver Lucas 5, 8, que diz: Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Devemos reconhecer a nossa condição de pecador e de que não somos dignos de estar diante do Senhor. Mas nós devemos exalar da nossa alma, do nosso espírito, ou seja, da nossa mente, uma fé inabalável no nosso Senhor, reconhecendo como Salvador e Senhor. Na carta aos Hebreus, aqui está o grande motivo porque é que Jesus se admirou desta fé do centurião e por que isto foi do agrado dele. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aí está a fé. O segundo ensinamento, contextualizado a partir da cura do servo, do centurião romano, é que a infinita misericórdia e compaixão do Senhor Jesus para conosco. Ou seja, a existência sempre latente da infinita misericórdia e compaixão do Senhor Jesus. Jesus nos mostra na cura do servo, do centurião, uma incomensurável compaixão. Não olhando para os méritos do oficial romano em amar a nação de Israel e ter construído uma sinagoga. Não, Jesus não olhou para as obras que, inclusive, foram mencionadas pelos anciãos. E disseram a Jesus: não, este oficial romano é nosso amigo, ele ama a nação de Israel, inclusive construiu a sinagoga. E Jesus não teve misericórdia, e o Senhor Jesus teve misericórdia e compaixão daquele centurião para curar o seu servo? Não, foi pelas obras que ele fez em prol dos israelitas, vamos dizer assim, dos judeus. Então, o Senhor Jesus, ele não olhou para este mérito do oficial. Conforme, como falamos, afirmado pelos anciãos, que foram ao encontro de Jesus. A cura do servo do centurião não se deu por uma troca de favores ou barganha com Deus. Não. Jesus demonstrou a sua misericórdia, a sua compaixão e seu infinito amor sem qualquer acepção de pessoas. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus ama todo e qualquer ser humano. Jó, capítulo 34, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. Jesus não faz acepção de pessoas, porque todo e qualquer ser humano é obra das mãos do Senhor. Romanos, capítulo de número 2, carta aos Romanos, capítulo de número 2, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: porque para com Deus não há acepção de pessoas. E aí está, porque Jesus curou o servo do centurião romano. Primeiro, pela expressividade da fé do centurião
reconhecendo Jesus como Salvador e Senhor. E também porque o Senhor é misericordioso, ele tem compaixão de nós e não faz acepção de pessoas. Concluindo, então, o nosso estudo de hoje. Neste estudo, contemplamos um centurião romano que demonstrou com humildade e sinceridade o reconhecimento do poder e da autoridade de Cristo para curar qualquer enfermidade. Pela condição de Jesus ser o Messias, o Salvador da humanidade. A santidade de Jesus, na visão do oficial romano, não permitia ele estar diante de Cristo. Mas podemos também observar que Jesus, pela sua infinita misericórdia, compaixão e amor, curou o servo centurião romano, como resposta da grande fé deste oficial, que foi reconhecida por Jesus. Shalom Adonai. No próximo estudo dos milagres de cura e libertação, nós vamos estudar o milagre de número 9. Jesus liberta o endemoniado Gerazino. Jesus liberta o endemoniado Gerazino. Este é o próximo estudo que nós vamos realizar. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo estudo da série Milagres de Jesus. Isto, se Deus permitir.